Depois ele me explica porque que ele me chamou de grande homem de Deus. Queridos, paz do Senhor Jesus. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, em um texto da palavra de Deus, primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o versículo 1, alguns versículos selecionados. O primeiro é o versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 2. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 4. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, tira agora a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5, por favor. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois longa é a tua caminhada. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que fazes aqui, Elias? 18 e último, por favor. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Lerei na minha versão que diz: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pastor Natanael, pastora Ana, eu expresso a minha gratidão. Muito obrigado pela permissão que me é dada para servir ao povo que Deus lhes tem confiado. Que Jesus continue preservando vossa família e vos fazendo crescer cada vez mais no ministério, na palavra e na unção. Minha gratidão a Deus pela vida dos amigos Galego, sua noiva Camila. Obrigado pelo carinho de sempre que eu prego aqui no Sul, o Galego e a Camila cuidam do nosso ministério. Pastor Peter, cadê o pastor Peter? Foi um prazer conhecê-lo. Que o Senhor também guarde seu ministério e faça prosperá-lo, toda a sua vida e família. Queridos, eu estou com 2 temas em livros disponíveis. Presta aqui, Galego, por favor. Eu tenho 2 temas, só que fui eu quem escrevi. Princípios da liderança de Paulo. São inspirações e estratégias paulinas para o nosso desenvolvimento do ministério e da vida cristã. Nesse livro eu trato algumas resoluções sob as quais Paulo decidiu viver. Aqui eu dou uma breve biografia do apóstolo Paulo, e eu comento Paulo e o chamado, Paulo e o preparo, Paulo e a palavra, Paulo e a oração, Paulo e as pessoas, Paulo e o poder da graça,
Paulo e Cristo, Paulo e o Espírito Santo. E tem o livro da minha esposa, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Estará disponível depois da pregação, presente para o pastor e para a pastora. E vocês compram lá. Queridos, quais palavras permanecem dentro de você? Que tipo de comunicação tu tens armazenado em sua alma? De onde, quais são as fontes dos pensamentos que você está alimentando? O que lestes, o que ouvistes, com quem comentastes? As palavras originam muitas atitudes que nascem na mente humana. Se não tivermos a palavra de Deus como filtro em nosso coração, reverberaremos na vida, resultará em nossa vida, colheremos na vida o que permitirmos ser plantada ou plantado em nossa mente. Aqui no capítulo 19, houveram fontes de palavras contra o ministério e a pessoa do profeta Elias. Existem dois homens no primeiro livro dos reis, Elias e Eliseu, que se apresentam como os principais pregadores e teólogos considerados javistas, porque todos os profetas estavam vendidos ao sistema dominado, manipulado por uma mulher chamada Jezabel. E estávamos comentando ali agora que a inspiração, ou o que chamamos de espírito de Jezabel, é mais do que aparência, é a capacidade manipuladora da mulher que não nasceu de novo. E Jezabel lidera um sistema de idolatria em Israel. E Acabe, também manipulado por esta mulher manipuladora e por esse sistema idólatra, se erguem contra os verdadeiros profetas. A escola de profetas estava descredibilizada, abandonada, quando os que estão em evidência são falsos. E parece que os verdadeiros que fazem parte da escola de profetas, estudando a palavra para crescerem em Deus, não valem de nada. Esse sistema rico e poderoso tem dois homens que se erguem contra ele, Elias e Eliseu. Ainda houveram profetas não identificados que se levantaram como os verdadeiros teólogos, os verdadeiros profetas que sustentavam o caráter de um servo de Deus naquela geração. No capítulo 19 do Êxodo, nós temos a primeira associação da Bíblia Sagrada entre proclamação profética e sofrimento. Pela primeira vez na Bíblia nós percebemos o ministério profético se desenvolvendo, sendo acompanhado de sofrimento. Elias inaugura, abre a porta, dá o primeiro passo dessa relação ser verdadeiro e ao mesmo tempo sofredor. Elias inaugura o que chamamos de proclamação perseguida, porque se Elias se igualasse aos profetas sustentados pelo sistema, o que a maioria aplaude, ele não sofreria o que sofreu. Elias é o tipo de gente que diz: sofra eu, mas não a igreja, sofra eu, mas não o meu Cristo. Elias se ergue como esse símbolo primaz de: será que vale a pena continuar sustentando os princípios bíblicos numa geração que não ama as escrituras sagradas? É aqui no capítulo 19
que nós temos esse início de proclamação profética e sofrimento, e isso vai perdurar pelo restante da Bíblia Sagrada, alcança o seu ápice em Cristo Jesus, e a igreja herda esse espírito que estava em Cristo e nos profetas, e é por isso que a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela é alguém que vai na contramão do mundo. E assim nós temos inimigos, sim, nós temos opositores. Primeiro, porque os princípios que nos regem não são os mesmos que regem o mundo. Lutamos contra a carne, que é a nossa natureza humana e caída, nossos desejos internos que querem todo tipo de liberdade e nenhum tipo de restrição. Temos ainda os inimigos, Satanás, seus demônios, e ainda esse sistema mundano que se opõe contra os princípios que nos esforçamos para viver e pregar. Elias com Eliseu dá o pontapé nessa associação de proclamação profética e sofrimento. Jesus é o ápice, e através dele a igreja herda esse ministério sofredor. Perceba que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quem serve a Cristo de verdade sabe que evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Como cantamos, é todo dia vencendo um leão. O nosso descanso não é aqui. Do mesmo jeito que enfrentamos dificuldades, vamos ver as dificuldades que Elias enfrentou naquele momento em que ele ora, o fogo do céu desce e ele descredibiliza os profetas de Baal, porque ele fez um desafio. Vamos fazer o seguinte: Baal é Deus? Os camaradas disseram: sim, Baal é Deus. Aí Elias disse: orem primeiro, o Deus que responder com fogo é Deus. Falou, bora para a cruzada no Carmelo? Bora, cruzada no Carmelo. E Elias foi para a cruzada lá no Carmelo e disse: comecem primeiro, depois eu oro. Começaram bem de manhãzinha e até o meio-dia. Gritaram, clamaram, se cortavam, bailavam ao redor do altar e nada de Baal responder. Elias começou a zombar do Baal e dos seus profetas. Gritem mais alto. Ele pode estar tirando uma soneca. Talvez ele viajou. Orem, clamem mais alto. E nada de Baal responder. Chegou a vez de Elias. Elias não usa o altar dos profetas de Baal. Levanta seu próprio altar. Pega 12 pedras. Reúne as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel que estavam caídas. Agora ele as organiza e ora. Faz uma oração simples: ó Deus, mostra que eu sou o teu servo e que sua palavra na minha boca é a verdade. Responde, ó Deus, para que essa nação reconheça quem é o verdadeiro Deus. Naquela mesma hora desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto sobre o altar. A água que Elias tinha derramado, só para complicar a situação e mostrar que Deus é o Deus do impossível, a água que ele tinha colocado ao redor do altar, o fogo que desceu também secou a água ao redor do altar, e toda a nação caiu de joelhos, reconhecendo e proclamando: só o Senhor é Deus. Nesse momento, quando toda a nação está de joelhos, Elias deu uma ordem: peguem os profetas de Baal, que ao mesmo tempo que profetizam no nome dele, desonram o nome de Deus. Peguem esses falsos profetas, tragam a mim. Eu vou repetir. Elias disse ao povo: peguem os falsos profetas e os tragam a mim. O povo foi até os falsos profetas e os trouxe até Elias, e Elias os matou. Elias tinha a autoridade de Deus para aquilo. O ministério profético de Elias era juízo sobre uma nação ímpia. Todos aqueles homens agora morreram debaixo da espada do juízo de Deus, que havia sido colocada na mão de Elias. Agora está provado que o Deus Baal é falso
e seus profetas também são falsos. Isso acontece no capítulo 18. Quando chegamos no capítulo 19, a gente entra no texto lido. Acabe vai para casa e, como poderia ter ouvido alguém dizer: conta tudo para tua mãe, Kiko. Ele chega em casa e conta tudo para Jeza. Versículo 1: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Tudo isso aqui que eu falei com vocês, da cruzada, o horário, Elias zombando, o fogo do céu caindo e Elias matando os falsos profetas, Acabe contou tudo para Jezabel. Nós temos a comunicação de Acabe à sua esposa Jezabel, porque ela é quem lidera aquele sistema de oposição ao verdadeiro Deus. Quando ele comunica com Jezabel o que Elias havia feito, nós temos a fala de Jezabel para Elias, e por esse prisma que eu quero entregar essa mensagem a vocês hoje, e prometo não alongar-me. A primeira palavra liberada para Elias, direcionada a Elias, vem de Jezabel. Versículo 2: Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Queridos, a vergonha dos deuses consiste na vergonha dos seus profetas. Profetas envergonhados, deuses envergonhados. Profetas mortos, mostrando que seu Deus também não tem vida, que seu Deus é morto. E esse princípio não serve só para os falsos, serve também, de uma certa maneira, para os verdadeiros servos do Deus vivo. Se eu, como profeta de Deus, se vocês, como profetas e profetisas nessa geração, descredibilizam o seu ministério, a sua vida cristã, a sua família, através de comportamentos que quebram os princípios bíblicos, o nome do nosso Deus será envergonhado. Baal caiu em descrédito, porque Elias expôs a vergonha de seus profetas. Todo representante eleva ou derruba a moral daqueles a quem eles representam. Jezabel ouviu que os deuses não existiam e não eram verdadeiros. Acabe contou tudo. Baal não é Deus, não adianta insistir. A gente clamou, a gente se cortou, a gente gritou, e Elias zombando de nós. Tu acredita, amor? E aí, amor, nada de fogo descer, Bebel. Mas de repente, quando ele fez uma oração simples, desceu o fogo do céu. Não adianta. Ela escuta que Baal não é Deus, e mesmo assim, veja no versículo 2, que ela usa o nome de Baal para ameaçar Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Se os deuses que adoramos sob a autoridade de Baal não me ajudar a te matar, realmente eles não são deuses, mas em nome deles eu oro, e amanhã eu faço com você o que você fez com eles. Se eu não fizer, que eles me castiguem, que eles façam comigo. Jezabel, tu está orando a quem? Acabou de ser provado que eles não escutam, acabou de ser provado que eles não servem, acabou de ser provado que eles são falsos. E eu pergunto para você: foi provado ou não que Baal é falso? Foi provado ou não que é um Deus morto? Mas mesmo assim ela está orando em nome deles. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo se agarra em seus falsos ídolos. O mundo se agarra em seus próprios conceitos e não larga, diferente de muitos dentre nós. Enquanto o mundo ama seus ídolos e tem dificuldade de romper com eles, por que dentre nós tem gente que tem tanta facilidade de abrir mão da cruz, de abrir mão do evangelho, de abrir mão do verdadeiro Deus?
Não foi por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Veja, quando o nome de Deus é atacado, quando a igreja é atacada, alguns crentes se encolhem, se calam, temem se erguer em favor da verdade. Agora vai um crente se erguer contra esse sistema mundano. O tanto de gente que vem atacar a igreja, o tanto de gente que vem atacar pastor. Tu já percebeu que está na moda falar mal de igreja? Já percebeu que está na moda falar mal de pastor? Viraliza, arrebenta com tudo. Por quê? Porque para falar da igreja sobra. Agora, para encarar o mundo, os crentes estão se encolhendo. Meu Deus, eles estão falando mentiras como se estivessem falando verdades, e nós temos a verdade e nos comportamos como se estivéssemos com a mentira. Não, irmãos, Jezabel ora em nome de deuses que não existem, não são verdadeiros, porque o mundo é assim, se vale de suas mentiras para nos atacar. O ódio que ela tem pela verdade aumenta. Agora você vai entender por que o mundo nos odeia tanto. E se você não sente isso, tu precisa ser evangelizado. Você vai entender por que o mundo nos odeia tanto. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ama foi desmascarada. Baal é um engano, Baal é uma mentira. As profecias dos profetas que ela sustenta são mentirosos. Só que agora, quando todos estão desmascarados, o ódio dela aumenta. E ela diz: eu te mato, Elias. Dentro de 24 horas eu acabo com a sua vida. O mundo ama tanto a mentira que não consegue se abrir para a verdade. E agora eu falo de modo religioso. Quem ama profetas falsos sempre odiará profetas verdadeiros. Quem ama igrejas falsas, porque falsos eles também são, sempre odiará a mensagem verdadeira da igreja verdadeira. Agora, irmão, odiar profeta verdadeiro é também demonstrar ódio pelo Deus desse profeta. E nesse momento, se você fere um falso profeta, os admiradores deles se erguem para nos ferir também. Quem ama seus pecados, o sistema mundano ama suas práticas. E se eles amam seus pecados, ai de nós, se nos erguermos contra os pecados deles. Lutero disse a Filipe Melancton, seu amigo: pregue de tal forma que, se as pessoas não odiarem seus próprios pecados, elas vão odiar você. Ela quer tanto matar Elias, que ela quer colocar Elias na mesma condição dos deuses. Olha o que eu vou lhe dizer. Os deuses foram provados que são mortos, não há vida neles. E ela diz: Elias, amanhã você estará na mesma condição que os deuses, sem vida. Ela tem tanto ódio que no seu ódio ela nivela o profeta ao nível dos deuses envergonhados. Mas o que me alegra é que aquilo que não existe não pode destruir quem de fato existe. O que é da mentira não pode destruir quem é da verdade. Quem é de baixo não pode destruir quem é de cima. O mundo é idólatra. O mundo tem vários prazeres. O mundo tem várias fontes de felicidades. A igreja só tem um Deus, só tem uma fonte de vida, só tem uma fonte de paz. Você pode adorá-lo, Ele é o seu Deus. Aleluia. Então, primeiro, quem fala, pode aplaudir, eu vou deixar, porque eu sou pentecostal, eu sou agoniado. Primeiro, quem fala é Jezabel. Vou perguntar, quem falou primeiro foi Jezabel. Segundo lugar, agora é a vez de Elias falar.
Jezabel fala, irmão, e a mensagem dela entra no coração dele. Jezabel fala, irmãos, e a palavra penetra na mente, no coração de Elias. E a palavra dela pesa tanto no coração de Elias que ele se prostra. Ele olha para o moço que o acompanha e diz: me deixa só. E o rapaz deixou ele sozinho. Eu não deixava Elias sozinho, eu ia grudar em Elias até o fim. E aquele camarada deixou Elias. Versículo 3: ele teve medo e fugiu. Em Berseba ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou ao pé de um zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Quem vai falar agora é Elias. Elias fala com Deus sozinho. Ele deixa o moço fica. Ele diz: eu quero ficar só, não quero ninguém comigo, não quero escutar ninguém. Aquele moço poderia fazer com que Elias momentaneamente se esquecesse das palavras de Jezabel, mas ele diz: eu quero ficar sozinho. E como muitos dentre nós, quando palavras de derrota invadem nosso coração, a gente diz: me deixa, eu quero ficar só. E quando ele está só, ele fala com Deus, ele pede a morte. Ele pede a morte para quem? Para quem tem o poder sobre a vida. Ele diz: Senhor, já chega, basta, tira agora a minha vida. Elias está pedindo a morte a quem tem poder de matar. Toma agora a minha vida. A palavra dele, mesmo em momento de fraqueza, contraria a palavra de Jezabel, porque a palavra de Jezabel é: eu vou te matar. Mas quando Elias está orando em fraqueza, ele está dizendo: não, Jezabel não me mata, só o Senhor pode arrancar minha vida. Esse poder está na mão do meu Senhor. Em fraqueza, ele está reconhecendo que só um tem poder sobre a vida dele. Elias orando, Elias falando com Deus, ele está orando como um frustrado. Olha o que ele diz: já basta, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Pais aqui são antepassados. Senhor, me comparando com quem veio antes de mim, ninguém nunca passou por isso. Me comparando com os que me antecederam, eles não enfrentaram isso que eu estou enfrentando. Eu não consegui ser melhor, eu sou um frustrado. Imagine agora, irmãos, o homem que enfrentou mais de 450 profetas, foge da ameaça de uma mulher manipuladora. Um homem que fez em oração fogo do céu descer, uma mensagem de uma perigosa mulher, faz o homem de Deus pensar que já chegou o momento do fim. Nem parece ser o mesmo Elias, mas o que ainda me encanta é que mesmo em fraqueza, mesmo em desânimo, Elias está orando. Eu vou repetir isso, que alguém gostou. Mesmo em fraqueza, desanimado, pedindo a morte, mas ele está orando. Ou seja, o mundo das trevas o reino das trevas, eu posso ilustrar e dizer: olha aí, está orando, mas está fraco, está orando, mas está desistindo. Mas aí o reino de Deus enxerga de outro modo. Está pensando em desistir, mas está orando. Está fraco, mas está orando. Eu tenho dito isso ultimamente para alguns jovens: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Quando Jezabel fala, Elias foge. Mas quando Elias ora, eis que veio um anjo do Senhor. O anjo agora é quem vai falar com Elias. Mas o anjo só fala depois que Elias orou. Vamos recapitular: quem falou primeiro? Quem falou segundo? Quem vai falar agora? Diga o anjo. Elias está calado, o anjo está de boa. Elias está caminhando triste, o anjo diz: estou de boa. Elias fala para o moço, o anjo diz: tá bom. Mas quando Elias ora, o anjo desce. Anjos de Deus
só trabalham na terra se a igreja orar. Se você não ora, eles não têm liberdade de atuação. Sempre que um crente ora, os anjos do Senhor se movem. É Elias que vai orar, o anjo vai descer. Daniel tem uma prática de vida de oração. Na hora certa o anjo desce e fecha a boca dos leões. Elias agora em oração vai ver o mensageiro de Deus chegar a ele. O primeiro mensageiro foi o mensageiro de Jezabel. O segundo mensageiro é o mensageiro do céu. O anjo só vem depois que Elias ora. O anjo veio quando Elias descansa, igual Pedro na prisão em Atos 12. A igreja ora, o anjo desce, quando Pedro já estava descansando. Talvez você está confundindo cansaço com desistência. Você está cansada, você está cansado, mas você está pensando que já chegou a hora de parar e desistir. Deus está dizendo, não confunda cansaço com final. Descansa, Elias. Dorme um pouco, Elias. Elias ora e dorme no versículo 5. Por que o anjo não chega na hora que Elias está orando? Imagine que coisa gloriosa, apoteótica. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, já basta, tira agora a minha vida. Ei, varão, que é isso, vaso? Levanta, bora guerrear. Não, Senhor, toma agora a minha vida, para mim não dá mais, tá bom, Senhor? Aí o Senhor diz, Aí ele dorme. Depois que ele descansa, vem o anjo do Senhor. O anjo aparece a ele e diz, levanta e come. Você não vai desistir. Você não quer desistir. Você só precisa descansar e se alimentar. E ali ele levanta e come. Quando ele olha ao redor, tem um pão sobre brasas quentes e um jarro de água. É Deus cuidando nos detalhes. Ele come, bebe e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Ô irmão, Jezabel disse, eu vou parar você. Mas o anjo disse, não é para parar, porque a caminhada é longa. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quando Elias desistiu da vida, o anjo não desistiu dele. O anjo chama e o toca 2 vezes. Ele pega o pão, come do pão, bebe da água. E o texto diz no versículo 8, não era um pão comum, não era. E com a força daquela comida. Por isso o salmista diz que alguns comeram pão dos anjos. Com a força daquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Era o anjo dizendo, a palavra de Jezabel te fez parar e pensar em morte. Mas a minha palavra te faz caminhar 40 dias e 40 noites. O que você está ouvindo? O que você está guardando? Que tipo de mensagem, que tipo de palavra você está preservando dentro de você? Só que mesmo sendo anjo do céu, mesmo sendo mensageiro de Deus, anjo, é criatura. É melhor do que Jezabel, mas é criatura. É melhor do que o próprio Elias falando, mas é criatura. Eu já estou caminhando para a conclusão. Se prepare para dar um glória lindo ou bater palma forte. E os dois juntos. Caminhou 40 dias e 40 noites, entrou numa caverna e passou ali a noite. Caminhou 40 dias e 40 noites, com muitos sintomas de depressão. Já fiz muito até aqui, agora vou entrar na caverna. Eu estava lá no Carmelo, deitei debaixo de um zimbro,
caminhei pelo deserto, agora vou me esconder na caverna, porque aqui ninguém me acha, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me chama. Sabe quando você diz assim: vou ficar aqui porque agora ninguém me convida mais para orar, vou chegar atrasado porque vão me tirar do louvor, vou chegar atrasada para não me colocar na intercessão, não quero mais, não prego, não canto, não dirijo, me oculto aqui, porque aqui ninguém me vê, aqui ninguém me acha, aqui ninguém me incomoda mais. Quando ele está dizendo aqui ninguém me vê, aqui ninguém me acha, versículo 10: veio a palavra do Senhor: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Versículo 9: entrou numa caverna e a palavra do Senhor veio a ele: Elias, o que fazes aqui? Alguém não entendeu? Mas eu explico. Deus não disse: o que fazes aí? Se eu disser o que fazes aí, o sonoplasta está lá e eu estou aqui. Você está fazendo aí, varão? Tu está aí, eu estou cá. Mas se eu disser o que fazes aqui, eu não estou falando com quem está lá, estou falando com quem está aqui, no mesmo ambiente. Deus estava dizendo a Elias: enquanto você estava arrebentando lá no Carmelo, eu estava contigo. Enquanto você fez fogo descer lá, eu estava do seu lado. Agora que você está na caverna escura, pensando em desistir, você está pensando que eu te abandonei. Eu também estou aqui. Aleluia. O que é que você está fazendo aqui? Meu Deus do céu. O que é que você está fazendo? Às vezes eu penso que Deus não é tão sentimentalista como a gente pensa. Ele trabalha mais por princípios do que por sentimentos. Porque Deus poderia simplesmente dizer: Elias, estou contigo aqui, mas Deus não disse. Ele faz uma pergunta retórica responsabilizadora: o que você está fazendo? Por que Deus pergunta por obras? Por que Deus pergunta por feitos? Porque às vezes nos reduzimos em nossos sentimentos feridos e pensamos que é parando que seremos sarados. E o Senhor está dizendo a alguém aqui: o caminho da sua felicidade é você fazer outros mais felizes do que você. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que sofremos para consolar, com a mesma consolação que recebemos quando somos atribulados. O que você está fazendo aqui? Eu te chamei para o monte, eu te chamei para desafiar os falsos, eu te chamei para representar o meu nome. O que você está fazendo aqui? E ele responde: Deus. Elias não respondeu ninguém. Jezabel fala, ele foge e cala. O anjo fala, ele não responde o anjo. Mas quando Deus fala, o coração dele se move. E ele diz: eu preciso romper esse silêncio. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Israel quebrou sua aliança. Israel quebrou teus altares. Mataram os teus profetas. Só sobrou eu. Isso não é orgulho, isso é solidão, gente. Quem vai cultuar comigo? Quem vai orar comigo? Quem vai pregar comigo? Quem vai abraçar minha causa? Quem vai estudar comigo? Quem vai defender o Senhor juntamente comigo? Eu estou sozinho. O moço que estava comigo, eu disse: me deixa, ele me deixou. Mas foi tu que pediu, mas não é. Eu entendi isso depois de casado. Se ela falar me deixa, ela quer um abraço. O cabra está triste.
Por favor, eu sei que vocês amam as escrituras, então fala assim comigo: eu não deixaria Elias. Senhor, eu fiquei só. Mas ele está dentro da caverna. E Deus não chamou ele para ficar num quarto escuro. Deus não o chamou para se isolar. Ele fala tudo isso lá dentro. Olha como Deus responde no 11: saia, fique no monte, na minha presença. Não te chamei para a caverna. Eu não quero aparecer. É para aparecer. Eu não quero brilhar. Te chamei para ser luz. Vem para o monte, mostra a cara. Quando ele aparece, veio um vento forte que separou montes e esmigalhou rochas, pedras quebrando diante do cabra que está triste. Mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. Por quê? Porque na condição que Elias está, ele não precisa de show, ele não precisa de apoteose. Olha o que diz o texto. Quando Elias, e depois do fogo houve, versículo 12, depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu o murmúrio da brisa suave, eu gosto dessa versão. Quando Elias ouviu o som, porque o que ele precisava naquele dia não era de movimento, era de um som. Elias não precisava de muito grito e nenhuma comunicação. Elias precisava de um som. Olha o que diz o texto. Quando Elias ouviu o som, puxou a capa para cobrir o rosto, porque ele sabe diante de quem ele está. Quando Elias ouve o som da voz suave de Deus, ele sai da caverna. Por quê que ele não sai no terremoto? Por que ele não sai diante do fogo? Por que ele não sai diante do vento? Porque não foi terremoto que o abateu, não foi vento que o abateu, não foi fogo que o abateu. O que fez Elias estar naquele nível foram palavras. E agora o que vai sarar o coração dele é uma palavra. E Deus é tão sábio que é com a palavra que Deus vai tratá-lo. Pode levantar a mão, não lá em cima, só levantar a mãozinha assim para mim. Faz assim. Faz assim, é sério. Deus vai fazer isso com você hoje. O que, pastor? Subir o nível. Se prepare para você captar isso. Vou perguntar, hein? Quem falou primeiro? Bora lá, ficou feio. Quem falou primeiro? Sobe o nível. Quem falou depois? Quem falou depois? Sobe o nível. Erramos, volta. Quem falou primeiro? Quem falou depois? Quem falou terceiro? Quem falou por último? Ele está subindo o nível das comunicações na sua vida. Eu não sei quem você escutou até hoje, mas Ele está mandando dizer através dessa palavra: as vozes dos homens serão silenciadas, porque é a voz de Deus que vai decretar a realidade da sua vida. Fala, Jesus! Brada, Jesus! Deixa Jezabel falar. Deixa você falar a partir das suas mágoas, mas quando chegar a vez dele bradar, a última palavra não é de Jezabel, não é de homem, não é a sua. A última palavra é a de Deus. A voz de Jezabel faz ele fugir, a voz dele faz ele dormir, a voz do anjo faz ele caminhar 40 dias e 40 noites, mas é a voz de Deus que o arranca da caverna. E a pergunta de Deus de novo no versículo 13: o que você está fazendo aqui?
Deus pergunta isso? Porque Ele está dizendo: eu não te quero parado, eu te quero se movendo. Ah, mas eu não quero. Vai sem querer. John Piper diz que uma das curas para a depressão é você fazer aquilo que não quer. Você precisa entender que primeiro é o seu dever, depois é o seu prazer. E você não nasceu para a morte. Você nasceu para representar vida, ser instrumento de vida. Sai da caverna. Ah, então por que Deus não foi lá e arrancou ele? Porque não foi Deus que colocou, foi ele que entrou. Você não é bebê, Jesus não é babá e a igreja não é berçário. Sai da caverna. O que você está fazendo aqui? Eu te quero se movendo, Elias. Irmão, toda vez que você entrar numa caverna e não quiser se mover mais, Deus vai incomodar você. Deus é consolador e atribulador. Quando eu estou consolado demais, pensando que eu sou crente demais, Ele vem e me permite tropeçar, aí Ele me atribula. E quando eu estou muito atribulado, Ele vem e me consola. Minha graça te basta. E é assim, Ele atribula a gente e consola a gente. Para quê? Para nos mover, para nos movimentar. Jó estava bom demais. Aí Ele permitiu o capeta. Não é o capeta que vai falar de Jó para Deus, é Deus que pergunta para o capeta: tu viu Jó? Tem tanta gente na terra para Deus perguntar, Deus pergunta logo pelo Jó. Por quê, irmão? Porque Deus não me quer acomodado. Quanto mais Elias trabalha, ele incomoda Jezabel. Sim ou não? Sim. Mas quando ele está parado, ele incomodou quem? Deus. Gostou não? Eu repito, tu provoca, eu provoco de volta. Quando ele trabalha, ele incomoda quem? Jezabel. Mas quando ele está parado de boa, ele incomoda quem? Deus. Quando ele está parado, Jezabel não aparece. Quando ele está trabalhando, Jezabel aparece. Mas Deus está de boa. Tu está se movendo, Deus está de boa. Tu está parado, é Jezabel que fica de boa. E Deus irado com tu. Aí quando ele está parado, sem fazer nada: não, pastor, me deixa em paz, eu sou crente de banco. Vá congregar na praça. Lá tem banco. Sabe quando você incomoda Deus? Quando você não incomoda o mundo. E é isso que Deus quer. Deus é soberano, sim ou não? Então parece que vejo Ele olhando do céu à terra e dizendo assim: meu decreto para o mundo e meu decreto para o profeta. Qual o seu decreto para o mundo, Senhor? Incomodado. E qual o seu decreto para os profetas, Senhor? Incomodando. Qual o decreto do Senhor para a igreja? Indo encarar o mundo. E o decreto do mundo, Senhor, é ser incomodado pela igreja. Por isso que Jesus disse assim: as portas do inferno, eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Por que quando a gente vê alguém perseguindo a igreja, a gente diz: e as portas do inferno, irmão, se levantando contra a igreja? Deixa eu fazer uma pergunta, pensa comigo: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Eu ouvi alguém responder, e tá certo, tá com medo. Porta é instrumento de ataque ou de... Tu já pegou uma porta para atacar alguém? Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Defesa. Esse é o plano de Jesus. Não é o mundo vindo de lá para cá, é a igreja indo daqui para lá e o mundo tentando se defender, mas a igreja vai avançando, ganhando alma, pregando a verdade, arrebentando com os planos do inferno. Porque a igreja foi chamada para incomodar. Agora que ele sai da caverna: Senhor, eu saí, estou aliviado. Ai, que benção, que culto. Palavra de Gesa saiu. Esquece minha palavra lá de morrer, rebata eu que é melhor. Ó Senhor, estou sarado. Tá ali, tô. Vem cá, Elias. Foi o que, Senhor? Última palavrinha para tu. Qual é, Senhor? Vem cá, Elias. Pois não, Senhor, tu não está sozinho não.
Não, eu sei que o Senhor é comigo. Não estou falando de mim, rapaz. Se eu quisesse tu só comigo, eu já tinha te trago para cá. Tu não está sozinho, não. Não, Senhor. Não, a questão é que você tem fama, você tem título, mas tem 7.000 aí. Tem 7.000 que serve o mesmo Deus que você serve, que está clamando igual você clama, e não se prostrou diante do sistema. Você não conhece eles, mas eu guardo eles, eu protejo eles. Você não está sozinho nessa guerra, não. Ó Elias, você comeu o pão que o anjo trouxe. Eles estão escondidos em buracos. Você se expôs mais, você apanhou mais. Por que, Senhor? Tua chamada é maior que a deles, por isso você sofre mais. Elias, quem passa pelo que poucos passam, é porque vai chegar onde poucos vão conseguir chegar, Elias. Elias, se você está perguntando por que comigo, é porque contigo o negócio é maior, Elias. Faz o seguinte, vai ungir Eliseu, o profeta. Antes da caverna ele não tem unção para outro. Depois da caverna ele tem unção para 2 reis e para um profeta. Aleluia! Isso aí é pentecostal. Isso aí é assembleano. Ó, uhul! Bola de neve, agora aleluia! Aí eu conheço. Essa eu conheço. Aleluia! Elias, agora você tem unção para 3. Irmão, Elias queria morrer. E agora tem unção para 3. A glória da última casa sempre é maior do que... Tu está preparado para dar um glória lindo? Eu vou ler. Ele lança a capa, Eliseu entende. Já desliguei o esboço. Ele lança a capa e Eliseu entende. Elias é inovador. Porque todo mundo, quando queria ungir alguém, vinha com óleozão, né? Derramado. Elias chega e joga a capa. E Elias recebe a capa, que era transferência do ministério. Aí, capítulo 2, segundo livro dos reis. Tem como projetar, por favor? Capítulo 2, segundo livro dos reis. Isso, versículo 1. Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias... O quê? Estava aproximando a hora do Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu disse o quê? Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, eu não. Elias tentou 1, 2, 3. Eliseu disse: não te deixo, não te deixo, não te deixo. Era Deus dizendo: o de lá tu mandou deixar, ele te deixou, mas agora eu levantei um amigo de verdade. Agora eu levantei alguém que não desiste quando você desiste. Eliseu, eu estou sentindo que eu vou deixar essa terra, eu não largo tu. Alguém pensou que Eliseu estava de olho na capa? Ele só quer, irmão, estar perto de Elias e não deixá-lo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Eu não sou de Israel, eu sou cristão, eu sou brasileiro. Tá bom, irmão. Você tem um amigo que diz assim para você: eu não te deixarei. Foi Jesus que prometeu a esse amigo. E ele disse: eu enviarei o Consolador, e ele estará para sempre convosco e habitará em vós. Feche os seus olhos. Moisés teve Josué, Elias teve Eliseu, Davi teve Samuel, Paulo teve Silas.
Timóteo e Lucas. E todos esses tiveram como melhor amigo o Espírito Santo. Consolador, aquele que consola na dor, aquele que ajuda na dor. Sara a alma da minha irmã. Fortalece o coração do meu irmão. Todo desânimo, toda depressão, toda ansiedade, preocupação que invade a alma, síndrome do pânico, desespero, arranca, Espírito Santo. Toca na mente dela. Foi a palavra do Senhor que tirou Elias daquela caverna, responsabilizando-o a cuidar de outros. Fortalece a minha irmã, porque tem muita gente precisando da voz dela. Fortalece o meu irmão, porque tem muita gente precisando da voz dele. Levanta profetas verdadeiros, Deus. Naquele dia o profeta era Elias, Eliseu. Mas Joel 2:28 houve uma promessa: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Essa promessa se cumpriu em Atos 2. O Senhor desceu e encheu toda a igreja, Espírito Santo. E quando começaram a chamar os crentes de bêbados, Pedro se levantou e disse: não, eles não estão embriagados. Eles estão falando outras línguas das outras nações, porque se cumpriu a profecia de Joel. Toda a igreja agora é um corpo de profetas. Toda a igreja agora com a palavra de Deus nos lábios. Toda a igreja agora que recebeu os dons do Espírito é sacerdócio real. É a nação profética. É cuidando dos outros, é levantando outros, que você vai entender o seu propósito de vida. Deus te chamou para ser uma bênção na sua igreja. Deus te chamou para ser uma bênção na sua família. Deus te chamou para ser representante da luz. Receba a vida de Deus. A brisa do Espírito está soprando no seu coração agora. Pelo sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, o Consolador foi enviado. Consolador é aquele que ajuda na dor. Consolador é aquele que consola na dor. Consolador é aquele que encoraja. Receba a força de Deus nessa noite. As palavras dos homens estão sendo apequenadas, minimizadas, e a palavra de Deus maximizada no seu coração. Abra a Bíblia e tu verás que Deus abrirá os céus. Abra seu coração para as Escrituras, e a palavra do Senhor te tirará desse sentimento de trevas, desse sentimento de caverna. Cante, cante, cante. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. És Deus de perto. Ele está na caverna e não de longe. Ele está aí com você. Nunca muda. Pelo poder da palavra Ele se manifesta. Tu és fiel. Eu sei. Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho,
você deixou de exercer seu chamado. Você se desligou da comunhão com o corpo de Cristo e se sente numa caverna espiritual. E hoje você sente em seu coração, acima de sentimentos, mas você sente em seu coração que há um chamado para o retorno. Há um chamado para o caminho de onde você saiu. Eu quero te chamar aqui à frente. A igreja vai orar e as trevas serão vencidas agora, porque você vai tomar uma atitude pela sua vida e pelo seu ministério. Eu te quero aqui na frente. Vem cá, romper com a treva, romper com a caverna, voltar para papai, voltar para o seu chamado. Ah, meu Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e Ele sempre esteve pairando sobre a sua vida, através de uma canção, através de uma pregação, não sei, mas você nunca se esqueceu do seu chamado. Você nunca se esqueceu do que você sentiu, do que você sentia. E a hora de voltar é agora. Sair dessa caverna, subir ao monte e brilhar com a unção de Deus novamente. Jesus te arranca da caverna do pecado. Jesus te arranca da caverna da carnalidade. Jesus te arranca desse poço de perdição e te coloca no monte da salvação. A igreja, apesar de seus defeitos, é a única representatividade legal de Cristo na terra. Ela tem a autoridade divina para estender as mãos sobre sua vida agora. E cadeias vão ser rompidas aqui agora. Paz para sua alma, paz para o seu coração. Ele não desistiu de você. E a prova de que Deus não desistiu de você é a igreja ainda de pé pregando o Evangelho. Ah, queridos, o amor de Deus se manifesta na morte de Cristo. O amor de Deus se manifesta no envio do Espírito Santo. O amor de Deus se manifesta no cânon das Escrituras Sagradas. E o amor de Deus se manifesta na existência da igreja, que é formada por pessoas que têm falhas, que têm fraquezas, mas não desiste de Deus. Oh Espírito Santo, toca onde não tocamos, entra onde não entramos, faz o que não fazemos. Todos vocês que vieram à frente, que estão aqui de pé ou estão aqui de joelhos, não importa a sua posição, o que importa é a postura da alma agora. E a sua alma está prostrada, independente da posição física. Então todos vocês que estão aqui à frente, digam após mim: Jesus, Jesus, me sustenta no altar, me sustenta no altar, me amarra, me segura, eu dependo de ti, eu preciso de ti, liberta-me de mim, enche-me de ti, me faz um instrumento vivo, na sua igreja, na sua casa, na sua causa, me levanta como guerreiro, me dá as armas certas, me ajuda a levantar outros, me ajuda a erguer outros, purifica-me, lava-me, me recebe na comunhão dos teus santos. Aleluia! Cante, igreja, adore porque Jesus está salvando, adore porque Jesus está restaurando, adore porque Jesus está trazendo de volta. Jesus está erguendo a palavra de Deus, gera vida. A palavra de Deus gera salvação. A palavra de Deus traz a regeneração. Palavra de Deus, nunca mudaste, tu és fiel, eu sei, Deus de aliança, Deus de promessa. Obrigado, pastor.